Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas mulheres, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Amém? Até aqui. A história de Ezequias está registrada no segundo livro dos Reis, no segundo livro de Crônicas e também no livro do profeta Isaías. A história do rei Ezequias, ela é apaixonante por causa do seu posicionamento. Ezequias é o 19º rei de Judá. Havia uma divisão no reino, reino do norte e reino do sul. O reino do norte compondo 10 tribos, cuja capital era Samaria. E o reino do sul compondo 2 tribos, cuja capital era Jerusalém. O reino do norte havia abandonado o Senhor. Por isso Deus permitiu que os seus inimigos viessem contra Israel, arrasassem a terra de Israel e levassem cativo os habitantes de Israel e Samaria. Agora o reino do sul está no mesmo caminho, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. A história diz que Ezequias é filho do rei Acais. Acais fez tudo o que Deus reprovava. Acais fez tudo para desagradar a Deus. Agora o texto vai dizer a partir do capítulo 29 do livro de Ezequias até o capítulo 33. São exatamente 4 capítulos que trazem a história de Ezequias. Eu disse para os irmãos que foram 19 reis que reinaram sobre Judá. Dos 19 reis que reinaram sobre Judá, apenas 6 reis foram considerados bons, reis bons. E Ezequias foi um desses reis. Como nós vemos aqui na história, a partir logo do primeiro versículo, a história diz, a Bíblia diz, que ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O que me chama a atenção é o seguinte: o seu pai chamava-se Acais. Acais significa possuidor. Mas a Bíblia diz aqui, a Bíblia não traz o nome do seu pai logo nos primeiros versículos, nem nas primeiras palavras desse texto, mas sim o nome da sua mãe, Abia. Abia significa: o Senhor é meu pai. Então, já dizendo dentro desse contexto, todas as vezes que Ezequias chamava a sua mãe, ele chamava pelo nome do próprio Deus, chamava pelo nome do próprio Senhor. Então Ezequias está prefigurando nele total diferença de caminho, de posicionamento.
Como eu disse para os irmãos aqui nessa noite, Acaias fez tudo aquilo que desagradava a Deus, mas Ezequias procurou, já nos primeiros dias do seu reinado, ele entendeu que ele precisava de Deus. Ele entendeu que a história do reinado de Judá, que a história do seu reino tinha que ser diferente. Acaias viveu uma história de derrota, de perdas, de tristeza, de angústia, mas Ezequias resolve fazer diferente. O texto vai dizer, no versículo de número 10, que ele está resolvido. Resolvido a quê? A fazer uma aliança com o Senhor. E eu posso dizer para nós aqui nessa noite com toda a certeza, com toda a convicção, nenhum homem, nenhum ser humano nessa terra que faz aliança com Deus, que está aliançado com Deus, vai sofrer derrota. Eu acho que você não entendeu. Eu quero dizer nessa noite, espera um pouquinho. Eu quero dizer nessa noite que nenhum homem que resolveu se posicionar diante de Deus, nenhum ser humano nessa terra que resolveu fazer aliança com Deus, esse homem, essa mulher será derrotado, porque com Deus nós somos maioria. E se você está com Deus e fez aliança com Deus nessa noite, celebre a Ele, porque você é mais do que vencedor. Agora escute, porque eu tenho poucos minutos para passar a palavra, para ministrar a palavra para nós aqui nessa noite. A forma como nós nos posicionamos diante de Deus, ela vai determinar, o meu posicionamento vai determinar, se eu serei um vencedor ou se eu serei um perdedor. A maneira como eu me comporto, a maneira como eu tomo essa palavra, como eu recebo essa palavra, como eu me comporto diante de Deus e da sua palavra, vai determinar o meu presente e o meu futuro. Eu pontuei algumas coisas aqui, para passar para nós. Posicionamentos de um homem que estava aliançado com Deus, que tinha aliança com Deus, e que mudou a história da sua vida. Acaias teve registros na história desse livro de 2 Crônicas, de apenas um capítulo. Apenas um capítulo registra a história ruim de Acaias, mas 4 capítulos registram a história feliz, de sucesso, de vitórias, de conquistas, de bênção de Deus, de alegrias, de presença de Deus sobre a vida de Ezequias. Uma das decisões que Ezequias tomou, ele abriu as portas da casa do Senhor. O texto vai dizer, no versículo 3, que as portas do templo estavam fechadas. Acaias havia fechado as portas do templo e não permitiu que elas fossem abertas. E com o passar dos anos, as portas ficaram prejudicadas por causa da ação do tempo. Mas a Bíblia diz no versículo 3, que nos primeiros dias do seu reinado, a primeira ação de Ezequias é abrir as portas da casa do Senhor e reparar as portas da casa do Senhor. Eu entendo com isso que Ezequias está dizendo para nós, e estava dizendo também para o seu reino, para as pessoas do seu reino, a importância do local de culto. A importância das portas do local de culto estarem abertas. Nada podia impedir as pessoas de entrarem no templo e de adorarem ao Senhor. Nós somos um povo privilegiado, porque as portas dessa igreja estão sempre abertas. Quem quiser entrar, entra e adora. Quem quiser entrar, entra e celebra. Quem quiser entrar, entra e busca. Quem quiser entrar, entra e louva ao Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ezequias estava dizendo, ao abrir as portas do templo, da importância do local de culto. A importância do local de culto.
Eu não sei se você percebe, ou se você entende o quanto é importante você estar aqui. Não sei se você entende isso nessa noite. O quanto é importante você não estar em casa, embora esteja cansado. O quanto é importante você não estar fazendo outra coisa e resolveu estar na igreja, embora tivesse outras coisas também importantes para fazer, mas resolveu estar no local de culto, porque aqui, irmãos, aqui acontecem coisas que não vão acontecer na sua casa. Dentro desse local acontece coisa que não vai acontecer no cinema, no teatro, no shopping. Aqui dentro acontecem coisas que não vão acontecer na rua. Aqui dentro é liberada uma palavra de vitória para a tua vida. Aqui dentro é liberada uma palavra de ânimo, de renovo para a tua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como você está aqui dentro, no local de culto nessa noite, você ouve palavras que edificam a sua fé, que renovam as suas forças, que renovam o seu ânimo nessa caminhada. Se isso é verdade, se você está sendo renovado aqui dentro nessa noite, então levante a sua mão e adore o Rei na beleza da sua santidade, porque você está aqui dentro e você está recebendo porção da parte de Deus. O quanto é importante você estar nesse culto. Diga para a pessoa que está do seu lado: que bom que você está aqui e não está em outro lugar. A segunda coisa que eu vejo Ezequias fazendo aqui, ele chamou os levitas para se santificarem ao Senhor, para estarem separados das coisas que Deus não queria, das coisas que Deus desprezava, das coisas que Deus abominava. Ele chamou os levitas, chamou os sacerdotes para santificarem, para se separarem exclusivamente para o Senhor. Coisas que desagradam a Deus, coisas que não atraem a presença de Deus, coisas que muito pelo contrário atraem a ira de Deus. Porque diz o versículo 6: desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. E o versículo 8 vai dizer: e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós está vendo com os vossos próprios olhos. A importância da santidade, da separação para Deus, da exclusividade para Deus. Seu corpo está aqui, a sua mente também está. Seu corpo está aqui nessa noite, porque eu vejo você aqui, seu coração também está. Você entende isso? Você entende? Porque é preciso separar-se. Não é pecado nós pensarmos nas coisas normais da vida, mas esse momento é específico do culto para você estar separado. Separado para quê, pastor? Para adorar o Senhor, para ouvir a palavra, para deixar que essa palavra entre na minha vida e mude as coisas que Deus quer que mude na minha vida. Então ele chama os levitas para sair da vida normal, para sair da vida natural e entrar no sobrenatural de Deus. Tem momentos que nós precisamos parar um pouquinho e entrarmos numa outra dimensão, e entrarmos num outro nível de relacionamento, e entrarmos posicionados diante de Deus, separados de tudo aquilo que nos afasta de Deus.
Então Ezequias chama os levitas a se santificarem. Santificarem para quê? Para o trabalho. Santificarem para quê? Para a obra que eles iriam fazer. Separar para quê? Para exclusivamente trabalharem para o Senhor. Não deixe que nada te impeça de servir a Deus, de trabalhar para Deus, de desempenhar a função pela qual você foi chamado e pela qual você está aqui. É muito bom ficar sentado aí. É muito bom ficar sentado aí ouvindo, eu também gosto. Muitas vezes eu estou sentado ali ou aqui perto da minha esposa ouvindo também. Mas é só para isso que Deus chamou a gente. Só para vir para o culto quarta, para vir para o culto domingo de manhã, para vir para a igreja domingo à noite, sentar, ouvir, engordar espiritualmente e ir embora. É só para isso que Deus chamou. Pense. A terceira coisa que Ezequias fez, ele restabeleceu a ordem do culto. O texto vai dizer: apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Ezequias vai restabelecer a ordem do culto. Ezequias vai acender as lâmpadas, manda os levitas acenderem as lâmpadas. Por que acender as lâmpadas? Porque lâmpada, porque luz é símbolo de palavra, como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Restabelecendo a ordem do culto, acende-se as lâmpadas, porque a lâmpada traz iluminação, e a iluminação não te deixa tropeçar. Você entende a palavra nessa noite? Você entende a palavra nessa noite? Deixa essa palavra entrar dentro de você, deixa a palavra entrar dentro da sua vida, deixa a palavra entrar no seu coração e transformar você de dentro para fora. Primeira coisa, acender as lâmpadas, trazer de volta o contexto da palavra. Louvado seja Deus, porque nessa igreja, nesse púlpito, aqui em cima, sempre tem uma palavra de Deus para as nossas vidas. Nós somos constantemente alimentados pela palavra, mas infelizmente, pastor Júlio, tem pessoas, desculpa a comparação, que vão ao restaurante e olham uma coisa, olha outra, olha outra, olha outra, e diz: eu não gostei da comida desse lugar, e vai embora com fome. Que você nessa noite não seja uma dessas pessoas, mas que você entre aqui e esteja aqui dentro e esteja se alimentando da palavra. O que vier de palavra você pega, o que vier de Deus você come, porque isso é alimento para a tua vida espiritual. Se você está alimentado nessa noite, então levante a sua mão e adore o Rei dos Reis, porque sempre libera uma palavra de ânimo, uma palavra de alimento para as nossas almas. Aleluia. A segunda coisa, eles não queimavam incenso, que era símbolo da oração. E hoje está difícil as pessoas orar. Tem que arrumar uma estratégia. Tem que arrumar uma estratégia, porque senão, pastor Júlio, as pessoas não oram. Fala para você mesmo se isso não é verdade. Fala para você o quanto é difícil você chegar na sua casa, dobrar os joelhos e falar com Deus 15 minutos, pelo menos. Eu sei que há alguns que conseguem, mas a grande maioria não consegue. Santificação também exige oração. Buscar a presença de Deus. Chamar Deus para perto. Tudo que Ezequias fez no seu ministério, no seu reinado, foi atrair a presença de Deus para o seu governo, para o seu reinado, para a sua vida, porque Ezequias entendia que se ele não fizesse dessa forma, ele fracassaria como fracassou Acais, mas ele não quer fracassar, ele não quer perder,
Ele não quer ser derrotado, porque ele está dizendo aqui, versículo 9: porque eis como os nossos pais caíram à espada. O que é cair? Cair é símbolo de derrota. Cair é símbolo de derrota. E nós não estamos aqui para perder. Eu quero crer que nessa noite, todos que estão aqui estão com desejo de vencer. Todos que estão aqui estão com desejo de vencer, estão com desejo de conquistar. Eu quero crer que nessa noite, você que entrou aqui no culto da vitória, você veio aqui porque você quer vitória, e você vai sair daqui nessa noite marchando em vitória, nessa noite entendendo que é preciso palavra, ouvir palavra, mas também é necessário dedicar alguns minutos da sua vida de joelhos diante de Deus, porque quem se ajoelha diante do Senhor não se curva diante da dificuldade. Aquele que se ajoelha diante de Deus não se dobra diante do problema, porque entende que no momento certo Deus muda a história, Deus abre uma porta, Deus envia o socorro, Deus envia o maná, Deus envia a bênção, Deus manda a água da rocha, mas Ele manda água. Aleluia. E ele diz, pena que não vai dar para terminar todos os pontos, eram 7, mas não vai dar por causa da hora. E ele diz, nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel. Não ofereceu sacrifícios. Nem tudo é fácil como nós queremos. Não basta só o culto da vitória. Recebe a oração, recebe a bênção, recebe a chave, recebe a unção. E só isso? É esforço? É esforço? É dedicação? Sacrifício fala de empenho. Sacrifício fala de trabalho. Sacrifício fala de dedicação. Ou você recebe seu salário deitado em casa? Você não tem que trabalhar? Você não precisa fazer hora extra para fazer outras coisas que você quer e precisa? Porque a coisa não está fácil para ninguém. Na obra de Deus é a mesma coisa. É preciso esforço. Jesus disse que o céu é tomado à força. É preciso empenhar nessa obra suor, oração, intimidade, leitura de palavra. Aleluia. Senão as coisas não mudam. Quanto tempo que você está esperando a vitória? Quanto tempo você está esperando aquela bênção? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Palavra, oração e esforço. A quarta coisa que Ezequias fez, para celebrar a Páscoa, para a celebração da Páscoa, isso não está no capítulo 29, já está no capítulo 30 e 31. Para a celebração da Páscoa, buscou a unificação do reino. Nesse ato, ele buscava trazer à memória do povo o que Deus havia feito no passado. Escute, que coisa interessante. Era preciso celebrar a festa da Páscoa. Na Páscoa, o povo trazia à memória de onde Deus os tirou. E Deus os havia tirado do Egito, com mão forte, abrindo o mar vermelho, as pragas, o milagre, água da rocha, maná no deserto, 40 anos, Deus livrando, Deus abençoando. Era preciso celebrar a festa que trazia à memória as bênçãos e as vitórias do passado. Escute, por favor, quantas coisas Deus já não fez por nós? Quantas coisas
Deus já não nos concedeu? Quantas vitórias Deus já não nos deu? Quantos livramentos Ele já não deu para você? Quantas portas Ele já não abriu para você? Situações difíceis, estreitas, apertadas, parecia que você não ia sair dali, mas você saiu. Parecia que você não ia conseguir superar aquele problema, mas você superou. Parecia que não ia dar, mas deu, porque Deus te ajudou. Deus te abençoou, Deus te orientou, e hoje muitas pessoas estão aqui dentro dizendo: Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim, Deus não quer me abençoar, Deus não abre as portas para mim. Ezequias está dizendo: olha, vocês têm que lembrar daquilo que Deus já fez, vocês têm que lembrar, se vocês estão aqui, foi porque Ele abriu o mar lá atrás, se vocês estão aqui, foi porque Ele abriu a rocha lá atrás, se vocês estão aqui, foi porque o maná caiu lá atrás. Vocês precisam lembrar e celebrar as bênçãos do passado, porque o passado nos traz a memória que existe um presente de Deus. Esqueça não, querido. Esqueça não, querida, que Deus já fez por você. Esqueça não. Seja grato. Ezequias é rei de Judá, mas ele manda a carta por todo o seu reino, e ele manda a carta por todo Israel, convidando o povo à celebração da Páscoa em Jerusalém. Agora escute, se isso não tem a ver com nós, conosco. Muitas pessoas disseram: isso é besteira, isso é bobagem, para que isso? Não precisa disso. E não foram a Jerusalém na celebração da Páscoa. Quantas pessoas hoje não levam Deus a sério? Quantas pessoas hoje não levam as coisas de Deus a sério? A palavra, ela tem que se enquadrar à minha vida. A palavra, ela tem que se enquadrar à minha situação. A palavra, ela tem que se enquadrar dentro daquilo que eu quero, e não é assim. Ou nós nos moldamos ao padrão de Deus, ou ficaremos de fora, porque Deus não se enquadra ao nosso molde. Somos nós que nos enquadramos dentro do que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Por isso é importante nessa noite, você que está nesse culto, levar a sério tudo aquilo que Deus tem dito para a sua vida, tudo aquilo que Ele tem falado através da sua palavra. Se é para santificar, vamos santificar. Se é para separar, vamos separar. Se eu estou no culto, eu vou adorar, eu vou celebrar, eu vou buscar, eu vou exaltar, eu vou glorificar, eu vou dizer que sem Ele eu não chegava, eu vou dizer que sem Ele eu não conseguia, eu vou dizer que sem Ele não daria, não teria vitória sem o Deus da minha vida e da minha existência.